Olá, como está você ou vocês, né, que me assistem? Geralmente é um a um que assiste, né? Que a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Mais uma vez vamos ver a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, né? E aliás, o Senhor Jesus hoje nessa passagem que nós vamos ver, que é da liturgia de ontem, domingo, dia... Tem até um calendário na minha frente aqui. Dia... sexta, sábado, domingo, dia 22, né, de fevereiro de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo vai começar o dia da sua misericórdia, por enquanto estamos na graça. Então, se está com algo pendente com Deus, se acerte com Ele. Se dá pendente com alguém, perdoe, peça perdão, né? Repare o mal feito, que ainda está tempo. Estamos no tempo da graça, né? O tempo da graça que está passando. E esse evangelho vem falar sobre, né, a tentação do mal, do espírito maligno, apesar que no decorrer da leitura aí eu vou falar um detalhe, né, que Jesus ensinou para uma pessoa a respeito das tentações e dos problemas dos nossos pecados, né, nossos pecados contumazes, né, que nós temos que lutar, aliás, contra o pecado, né. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, né? Não é contra as pessoas, né? Mas contra as potestades, contra os espíritos malignos espalhados nos ares, né? Então vamos ver, hoje nós vamos ver lá em Mateus 4, 1 ao 11, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Vamos fazer nossa oração, né? Hoje eu estou fazendo à noite, geralmente eu gosto de fazer de manhã a palavra de Deus, né? Mas hoje muda um pouco a rotina da gente, a gente tem que alterar conforme nos chama, né? Eu queria ter feito de manhã, mas não deu. Então vamos lá, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por mais esta oportunidade, Senhor, de estar levando a tua palavra, Senhor Jesus. Tu és o verbo encarnado, é a palavra de Deus encarnado, então o Senhor vai junto com essa palavra. Eu te agradeço, meu Senhor Jesus, vai o teu Espírito junto, vai dando paz, vai acalmando essa pessoa, meu Deus, que ela possa buscar a tua presença e sentir essa paz que excede todo entendimento, que não tem dinheiro que compre, não tem luxo, não tem riqueza, não tem nada desse mundo, que traga essa paz, como eu já vi gente rica, bilionária, sem paz, né? Como a gente já viu também pessoas ricas pulando de apartamento, né? Mulheres ricas pulando, né? Dando um salto, né, do prédio onde morava. Então não está no dinheiro a nossa felicidade, não está na riqueza. Às vezes a pessoa pensa, se eu fosse rico eu seria feliz, se eu fosse famoso eu seria feliz, se eu fosse poderoso, um político famoso seria feliz. E não é, Jesus, a gente sabe que não. Porque quantos já se tornaram artistas, ficaram famosos, ficaram ricos, né? E ficaram poderosos e acabaram acabando em droga, em suicídio, em direto ou direto, né? Acabaram terminando com suas vidas antes da hora, né? Porque tem uma hora certa para o Senhor nos chamar. Então a felicidade, essa paz extrema está em Ti, Jesus, essa segurança, a rocha, como é dito na Tua palavra. Construir a nossa casa, construir a nossa vida, né? Nossa alma, nosso espírito, que é a nossa casa, nosso corpo, na rocha, firmar na rocha que és Tu, Senhor Jesus, que é a palavra divina. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a Tua paz, o Teu Espírito vá com essa palavra, Senhor, tocando o coração da pessoa e se arrependendo, que ainda estamos no tempo da graça, ainda há tempo, mas precisamos nos apressar, nos converter, dobrar o nosso joelho, pedir perdão, nos reconciliar contigo, Jesus. Ter uma união pessoal contigo, Jesus. Às vezes a pessoa pensa que é ritual, que é religião que salva. Não, as religiões são instrumentos para nos aproximar de Ti, Jesus. Às vezes a pessoa faz a igreja, a religião como um fim em si mesmo, e ela não é o fim em si mesmo. O Senhor é o fim em si mesmo. Ela nos orienta, nos ajuda, está junto com os irmãos para nos aproximar de Ti no combate espiritual. Mas não é isso que nos salva, não é a religião que salva, mas o relacionamento pessoal contigo, Senhor Jesus. É dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, me aceita, Jesus.
eu estou aqui com a minha miséria, entrego a Ti. E a gente tem certeza que na Tua bondade e misericórdia o Senhor aceita e recebe, Senhor. Muito obrigado. Que essa pessoa tenha essa paz, meu Deus. Afasta todo espírito maligno ao redor, coloca os Teus anjos, Senhor. E no coração onde saem as trevas, Senhor, coloca a luz do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus, que todo mal seja afastado e repreendido. Muito obrigado, Senhor Jesus. Dai-nos esta paz. Eu te agradeço por essa paz, Senhor. Muito obrigado. Amém. Bom, vamos lá, gente. Então tá lá no 4, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito? Está aqui em letra maiúscula, pelo Espírito Santo. Nós também podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, se nós estivermos em oração, se nós buscarmos o seu auxílio, se nós buscarmos a sua sabedoria, o Espírito de Deus vai nos orientar, vai nos encaminhar o melhor trabalho, melhor hora para fazer as coisas, como fazer na hora certa, de modo certo, para as pessoas certas, né? Fazer bem todas as coisas. O Espírito Santo nos conduz. Então, o Espírito Santo, Jesus recebeu o batismo nas águas, por isso que diz em seguida. Depois ele recebeu o batismo, aí ele fez tudo que o ser humano era necessário. Ele não precisava de batismo, tanto é que ele falou para João Batista, né? João Batista falou para ele: o senhor que devia me batizar, né? Um Espírito Santo, e o senhor vem a mim. O Senhor Jesus falou: deixemos assim para que se cumpre tudo, né? Toda a palavra. Né? Então Jesus se fez homem, se despojou da sua divindade. E aí Jesus foi impelido ao deserto, né? E foi tentado pelo demônio. O demônio não é os meus demônios interiores e uma coisa figurada, como falam alguns, inclusive dentro das igrejas aí. O demônio é um ser, é um personagem, é um ser real, é um anjo rebelde, rebelado contra o reino de Deus, é um revolucionário que quis ser melhor que Deus, que quis fazer o reino dele e se deu mal, né? E fez no mal, se afastou de Deus, fez divisão, né? Falta de obediência. Então fez o reino das trevas dele, né? E ele foi tentar Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o tentador, né? O Satanás, o demônio, que é adversário, a palavra Satanás, esse anjo rebelado, né? Aproximou-se dele e lhe disse: se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio 8:3, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você viu? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Nós temos que usar como medida a palavra de Deus, né? Interessante aqui que Jesus fala assim, né? Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E nós precisamos de pão para quê? Para alimentar o nosso corpo, né? Pão é no sentido de alimento em geral, né? De pão, carne, verdura, alimentação do ser humano em geral. O pão representa tudo isso, o pão de cada dia, né? O alimento de cada dia. Para alimentar o quê? Nosso corpo, né? Nosso corpo físico. E agora Jesus vem falar assim, ó, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque essa palavra vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Por isso que eu gosto de fazer de manhã a palavra de Deus, porque eu tomo meu café, depois que eu tomo tranquilamente, graças a Deus hoje eu posso fazer isso. Muito tempo trabalhei correndo, então não podia fazer isso, né? Tinha um livrinho de bolso que eu ganhei, uma Bíblia pequenininha, e lia um pouco. Mas agora não. Então eu já, apesar que eu tenho a Bíblia no celular também, tem um pessoal que me manda para mim o Evangelho do Dia também, e eu tenho aqui na minha Bíblia, atrás, onde diz o Evangelho do Dia para mim. Então eu alimento, falo, agora alimentei minha barriga, agora eu vou alimentar a minha alma, o meu espírito, e eu pego a palavra de Deus. E o demônio transportou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo, né, no pináculo do templo, e disse: se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu seus anjos ordens a teu respeito, eles te
protegerão com as mãos com cuidado, para não machucares nem o teu pé em alguma pedra. Está lá no Salmo 90, 11. Mas disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6,16. Por quê? Porque não é o que às vezes as pessoas querem fazer essas bobagens, tentar Deus numa coisa totalmente desnecessária. Para que Jesus ia pular ali para se exibir? Falar, eu vou pular aqui e Deus vai me salvar. Por exemplo, se nós, ser humano, fazer isso, nós vamos se esborrachar. Mas se for jogado lá de cima, pela palavra de Deus, alguém empurrar e jogar você lá de cima, como já aconteceu algumas coisas de criança ser derrubado pelo mal de prédio, de apartamento e cair de 3, 4, 5, 6 andares e não morrer, né? Mas agora vai tentar Deus para ver se você não vai esborrachar a sua cara, vai morrer mesmo. Né? Então não tentarás o Senhor seu Deus fazer coisa inútil, sem necessidade, né? Para que Jesus ia pular do templo ali? Vou me exibir, Deus vai me proteger, eu vou pular. Para de ser trouxa, né? Então o diabo foi tentar Jesus e Jesus já pegou na palavra de Deus e respondeu ele também, né? Ele começou a usar a palavra de Deus. Por isso que hoje tem muito espertalhão usando a palavra de Deus para levar as pessoas para o buraco, né? Para o abismo. Então Jesus disse, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio então transportou Jesus mais uma vez a um monte muito alto, a uma montanha, né? Vai saber se não foi lá no Himalaia, né? Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhes, todos os reinos do mundo, talvez até do futuro, o diabo mostrou para ele, né? Deus permitiu. E a sua glória, e disse para Jesus, eu te darei tudo isso se prostrando diante de mim me adorares. Olha que horrível, né? Uma blasfêmia tremenda dessa, né? Aí Jesus respondeu, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, né? Está lá em Deuteronômio 6:13. Em seguida, aí depois dessa, né? O demônio tentou, não conseguiu. Em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se de Jesus para servi-lo. Aí os anjos vieram e trouxeram alimento para Jesus. Como trouxe para Elias, né, para alguns profetas, os próprios anjos alimentaram, né? Então aí foi assim que o anjo foi e alimentaram o Senhor Jesus, que estava 40 dias sem comer. E não é porque era o Senhor Jesus, não, que se nós tivermos fé e força e coragem, né, de fazer as coisas, Deus também vai mandar os anjos nos ajudar, né, como manda, tá bom? Mas vamos encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando. Logo, logo a gente vai entrar em mais assuntos mais profundos, né, da palavra de Deus, tá bom? E perguntem, né, se informe. Igual teve uma pessoa que já me sugeriu eu pegar lá do Gênesis e começar a tirar os trechinhos e ali a gente ir destrinchando, meditando na palavra de Deus junto, que será muito bom, né? Por exemplo, acho que eu já até comentei em algum vídeo, que lá quando Deus diz assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Tem seita aí que acha que é só Deus Pai, né? Que Jesus é um arcanjo que manifestou como Jesus e que o Espírito Santo é só uma energia, né? E não é bem assim, né? E inclusive fala que os evangélicos são trinitaristas e nós católicos também, nós estamos perdidos, estamos no erro, né? Que estamos adorando Deus pagão. E não é nada disso, é um só Deus em 3 pessoas. E lá no Gênesis nós já vemos Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não podia falar uma coisa só, né? Então, a imagem de Deus aonde? Em Jesus Cristo. E a semelhança no que é? No caráter, né? Na personalidade, no bem, no amor. Então tem gente hoje em dia que ainda é a imagem de Deus, mas não é mais a semelhança dele. Tá bom? Então é esse tipo de coisa que a gente pode estar vendo na palavra de Deus e ali pedindo ao Espírito Santo que vai iluminando a gente. Tem muita coisa boa mesmo. A gente pula as partes que tem muita coisa lá que é a respeito do povo judeu, né? Então a gente só vai para os trechinhos mais espiritual da palavra de Deus, depois vamos para Jeremias, né, que fala sobre coisas sobrenaturais, vamos para Ezequiel, para Elias, para Isaías, né? Isaías também fala do tempo dele, fala do tempo do cativeiro de Jerusalém,
fala de Jesus com detalhes, descreve até como Jesus morreria com o ladrão em volta dele na cruz. Está lá 700 anos antes de Jesus, e fala do nosso tempo agora e para frente de nós até 1000 anos. Isaías fala, no profeta Isaías está lá, e nós podemos estudar sobre isso, e é muito interessante. Entendeu? Eu não preciso de videntes, não preciso de nada para saber o que vai acontecer daqui para frente. Já tenho um vislumbre de tudo, já sei o final de tudo aí. Agora, a única questão que nós devemos buscar, principalmente, lógico, podemos conhecer isso, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem orientar os seus servos, né? Mas o que eu tenho que buscar fazer? É obedecer Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim mesmo e o próximo como a mim mesmo, né? Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu vou, né, fazer isso, cumprir, buscar conhecer mais a Deus, ler a palavra dele, obedecer, cumprir os mandamentos todos, né? Através desses 2 mandamentos, que é 3, Jesus falou que aí se resume a lei e os profetas. Eu cumpri todos vários outros mandamentos que vêm, né? Fazer as boas obras que de antemão Deus preparou para que nós a praticássemos. E quanto mais boa obra você for fazendo, mais Deus vai facilitar e encaminhar boas obras para você fazer. Para aumentar o seu galardão e a sua produção na vinha de Jesus, né? Então é isso que nós temos que fazer. Mas agora o que vai acontecer, eu já tenho noção do que vai acontecer. A gente não sabe de hora, mas a gente sabe que está próximo, que essa é a última geração. Não sei se vai até 2060 ou se até 2040. Né? Mas o mundo não vai ser destruído, não é fim de mundo, como os terroristas ficam falando. E vai ter os problemados aí na natureza e tudo, e revoluções do mundo vai ter. Mas Deus vai extirpar depois todo o mal do mundo, diz que vai virar pó, né? Os mal, infelizmente, a pessoa que endurecer muito o coração vão ser carregados vivo para o inferno. E é horrível isso, né? Os espíritos malignos vão se disfarçar de ET e vão aparecer aí. É uns balaio grande aí. Nós podemos uma hora dessa estar estudando sobre essas coisas também, tá bom? Então fique na paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, gente. Tchau.